No dia 13 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia, aconteceu aquele que ficaria conhecido como acidente com o Césio 137, ficaria conhecido como o maior acidente radioativo da história do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho da notificação. Aproveite e já me siga nas redes sociais, estão tanto aqui como nos links da descrição. Para podermos entender melhor como ocorreu o acidente, vamos ter que voltar para o ano de 1987, especificamente o dia 13 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Nessa cidade, existia um instituto privado chamado Instituto Goiano de Radioterapia, ou IGR, localizado na Avenida Paranaíba, no centro da cidade de Goiânia. No ano de 1985, o instituto deixou de operar nesse local, sendo transferido para outro endereço. Porém, dentro desse instituto havia um equipamento radioterapêutico que tinha no seu interior uma cápsula que continha cloreto de césio, que é um sal obtido a partir do radioisótopo 137, do elemento químico césio. Essa cápsula estava revestida por uma caixa protetora de aço e chumbo, e tinha uma janela feita de irídio, permitia a passagem da radiação para o exterior. A caixa onde a cápsula radioativa estava no contentor giratório, que dispunha de um colimador que servia para direcionar o feixe radioativo e também para controlar a sua intensidade. Estudos feitos mostram que a caixa tenha sido produzida por volta de 1970 pelo Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos, e entrou em funcionamento no Instituto de Goiânia em 1971. O material radioativo que estava dentro da cápsula totalizava 0,093 kg e a sua radioatividade era na época do acidente de 50,9 TBq, igual a 1375 Curie. Ambos são unidades de medidas de radiação. Já o equipamento radioterápico era do modelo CESAPAN F3000. Foi projetado nos anos 1950 pela empresa italiana Barazetti Companhia, comercializado pela empresa italiana Generay SPA. Beleza, então como o instituto mudou de local, o equipamento de radioterapia foi abandonado no interior das antigas instalações. A maior parte das edificações que eram no instituto foram demolidas, porém algumas salas, inclusive onde se localizava o aparelho, foram mantidas e já estavam bem acabadas. No dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de lixo recicláveis chamados Roberto Santos e Wagner Mota Pereira estavam vasculhando o local onde era o instituto e encontraram o aparelho de radioterapia abandonado. Os dois catadores tiveram a ideia de remover a máquina com a ajuda de um carrinho de mão e levar o equipamento até a casa de um deles. O maior interesse dos dois era o lucro que poderia ser obtido com a venda das partes de metal e chumbo do aparelho. Infelizmente, eles não tinham a menor ideia do que era aquela máquina e o que havia em seu interior. Após 5 dias, conseguiram retirar as peças que eram de seus interesses e venderam o que restou ao proprietário de um ferro velho chamado Devair Alves Ferreira. Já no ferro velho, Devair abriu a cápsula para conseguir reaproveitar o chumbo. Ao abrir, Devair expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de césio 137, um sal muito parecido com o sal de cozinha, mas que emite um brilho azulado quando em local em que há falta de luz. Devair ficou encantado com o pó que emitia um brilho azul no escuro. Ele então mostrou a descoberta para sua esposa, Maria Gabriela, e também distribuiu o pó para familiares e amigos. Todos que viam o pó acreditavam estar diante de algo sobrenatural e alguns até levaram um pouco para casa. O irmão de Devair, Ivo Ferreira, levou um pouco de pó para sua filha, Leide das Neves, que encostou na substância e ingeriu as partículas do césio junto com um ovo cozido que sua mãe havia preparado para o jantar. Outro irmão de Devair também teve contato direto com a substância. Pelo fato desse sal ser higroscópico, traduzindo, absorver a umidade do ar, ele facilmente gruda na roupa, na pele e nos utensílios, podendo até contaminar os alimentos e o organismo internamente. A exibição do pó fluorescente ocorreu durante 4 dias e a área de risco acabou aumentando, pois parte do equipamento de radioterapia acabou indo para outro ferro velho, espalhando ainda mais o material radioativo. Em algumas horas após o contato com o pó, as pessoas começaram a desenvolver sintomas como náuseas,
seguidas de tonturas, com vômitos e diarreias. Os familiares dos contaminados foram inicialmente às farmácias procurar ajuda. Alguns procuraram postos de saúde e foram encaminhados para hospitais. Os profissionais de saúde, observando quais eram os sintomas, começaram a imaginar que se tratava de algum tipo de doença contagiosa desconhecida e começaram a medicar os doentes de acordo com os sintomas descritos. Maria Gabriela desconfiou que aquele pó que emitia um brilho azul poderia ser o responsável pelos sintomas que ocorriam. Ela e um empregado do Ferro Velho levaram então a cápsula de césio para a vigilância sanitária no dia 29 de setembro de 1987, que ainda deixou durante 2 dias abandonada sobre uma cadeira. Durante a consulta com médicos, a esposa do dono do Ferro Velho relatou que os vômitos e diarreia se iniciaram depois que seu marido desmontou, segundo ela, aquele aparelho estranho. O físico Walter Mendes Ferreira, que viria a se tornar membro da equipe da Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi o primeiro profissional a descobrir que se tratava de um acidente radiológico. Ele descobriu através do uso de 2 detectores em momentos distintos. Ele determinou os altos níveis de radiação, o que permitiu a adoção de uma série de medidas de remediação, incluindo o correto diagnóstico das vítimas. A atuação de Walter, inclusive, foi decisiva no não aumento da tragédia, pois ele evitou que um bombeiro, por desconhecimento, descartasse o material em um fluxo de água corrente. O governo da época tentou minimizar tudo sobre o acidente, esconder os dados da população. O chefe do Departamento de Instalações Nucleares, José Júlio Rosenthal, ficou sabendo da situação e foi no mesmo dia para Goiânia. No dia seguinte, a equipe foi reforçada pela presença do médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Nuclebras, atualmente Indústrias Nucleares do Brasil, e do médico Carlos Brandão, da CNEN. Nesse momento, a Secretaria de Saúde do Estado chamou a população, que foi submetida a uma seleção de triagem do Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Os governantes da época escondiam a tragédia da população, que aterrorizada procurava por auxílio, dizendo ser apenas um vazamento de gás. Outra razão por esconder a tragédia é que Goiânia sediava, na época, o GP Internacional de Moto Velocidade, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, e o governador do estado, Henrique Santillo, não queria que o pânico fosse instalado nos estrangeiros. Descontaminação. A CNEN mandou examinar toda a população da região. No total, 1000 pessoas foram expostas aos efeitos do césio, muitas com contaminação corporal externa revertida a tempo. A primeira medida tomada para a descontaminação foi separar todas as roupas das pessoas expostas ao material radioativo e lavá-las com água e sabão para a descontaminação externa. Após esse procedimento, as pessoas tomaram um composto químico denominado azul da Prússia. Tal substância elimina os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas de césio saiam do organismo pela urina e fezes. Muitas casas foram esvaziadas e limpadores a vácuo foram usados para remover a poeira antes das superfícies serem examinadas para a detecção de radioatividade. Para uma melhor identificação, foi usada uma mistura de ácido e tintas azuis. Telhados foram limpos a vácuo, mas 2 casas tiveram seus telhados removidos. Objetos como brinquedos, fotografias e utensílios domésticos foram considerados material de rejeito. O trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. A retirada de todo o material contaminado com o césio 137 rendeu cerca de 13,5 toneladas de lixo. Tal lixo radioativo conta-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 containers revestidos com concreto e aço, em um depósito chamado Parque Estadual Thelma Ortegal, construído na cidade de Abadia, de Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 600 anos. Das 1000 pessoas que foram contaminadas, 129 pessoas apresentaram contaminação corporal interna e externa, vindo a desenvolver sintomas e foram apenas medicadas. Porém, 49 foram internadas, sendo que 21 precisaram sofrer tratamento intensivo. Infelizmente, dessas 21 que precisaram de tratamento intensivo, 4 acabaram morrendo. Vítimas fatais da tragédia. As 4 vítimas fatais da tragédia foram Leide das Neves Ferreira, de 6 anos. Ela era filha de Ivo Ferreira, irmão do dono do Ferro Velho, e foi a vítima com a maior dose de radiação do acidente. Inicialmente, quando uma equipe internacional chegou a tratá-la, ela estava confinada em um quarto isolado no hospital, porque os funcionários estavam com medo de chegar perto dela. Ela desenvolveu gradualmente inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, danos nos rins, pulmões e hemorragia interna. Ela faleceu no dia 23 de outubro
outubro de 1987, septicemia, uma doença potencialmente grave desencadeada por uma inflamação que se espalha pelo organismo diante de uma infecção, podendo levar à queda de pressão arterial e falência de órgão, e de uma infecção generalizada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Ela foi enterrada em um cemitério comum em Goiânia, em um caixão especial de fibra de vidro revestida com chumbo para evitar a propagação da radiação. Porém, mesmo com esses cuidados para não propagar radiação, houve o início de tumulto no cemitério, onde 2.000 pessoas, temendo que o corpo da menina envenenasse toda a área, tentaram impedir seu enterro usando pedras e tijolos para bloquear a rua do cemitério. Depois de dias de impasse, Lady foi enterrada em um caixão de chumbo lacrado, erguido por guindaste devido às altas taxas de radiação. Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, esposa de Devair Ferreira, proprietário do Ferro Velho, ficou doente cerca de 3 dias depois de entrar em contato com a substância. Seu estado de saúde piorou e ela desenvolveu hemorragia interna, principalmente nos membros, nos olhos e no trato digestivo, além da perda de cabelo. Ela morreu em 23 de outubro de 1987, cerca de um mês após a exposição. Israel Batista dos Santos, de 22 anos, foi empregado de Devair Ferreira, que trabalhou na fonte radioativa principalmente para extrair o chumbo. Ele desenvolveu doença respiratória grave e complicações linfáticas. Acabou sendo internado no hospital e morreu 6 dias depois, em 27 de outubro de 1987. Admilson Alves de Souza, de 18 anos, também foi funcionário de Devair Ferreira e também trabalhou na fonte radioativa. Ele desenvolveu lesão pulmonar, hemorragia interna e danos ao coração. Morreu em 28 de outubro de 1987. Devair Alves Ferreira, o dono do Ferro Velho, sobreviveu à exposição, apesar de ter recebido uma quantidade alta de radiação. Os efeitos corporais incluíram a perda de cabelo e problemas em diversos órgãos. Devair sentiu-se culpado por abrir a cápsula e acabou tornando-se alcoólatra. Contraiu câncer pela radiação, morrendo 7 anos depois, em 1994. Ivo Ferreira, pai da menina Lady das Neves Ferreira, teve baixa contaminação, porém tornou-se depressivo depois da morte da filha e passou a fumar em torno de 6 maços de cigarro por dia, falecendo por enfisema pulmonar em 2003, 16 anos depois da tragédia. Consequências da tragédia depois de anos. Após o acidente, os imóveis em volta do acidente radiológico tiveram seus valores muito reduzidos, pois quem morava na região queria sair daquele lugar, mas o medo da população da existência de radiação no ar impedia a compra e construção de novas moradias. Além da desvalorização dos imóveis por muito tempo, a população local passou por uma certa discriminação devido ao medo de passar a radiação para outras pessoas, dificultando o acesso aos serviços, à educação e viagens. Muitas lojas e o comércio que existiam antes do acidente acabaram fechando ou mudando de endereço, sobrando alguns poucos comerciantes que ainda resistiam em continuar no local. Até hoje, todos os contaminados ainda desenvolvem alguma doença por conta da contaminação radioativa, fato este muitas vezes não noticiado pela mídia brasileira. Após 30 anos do desastre, as muitas pessoas contaminadas pela radioatividade reclamam por não estarem recebendo os medicamentos que, segundo leis instituídas, deveriam ser distribuídos pelo governo. Muitas pessoas contaminadas ainda vivem nas redondezas da região do acidente, entre as ruas 57, Avenida Paranaíba, Rua 74, Rua 80, Rua 70 e Avenida Goiás. Essas pessoas não oferecem mais nenhum risco de contaminação à população. Em uma casa em que o SESI foi distribuído, a residente, esposa do comerciante vizinho a Devair, jogou o elemento radioativo no vaso sanitário e em seguida deu descarga. O imóvel ficou conhecido como Casa da Fossa, porém a Saneago, companhia de saneamento de Goiás, alegou que a casa não possuía fossa, sendo construída com cisterna, para a população não pensar que a água da cidade estaria contaminada. Revitalização do local. Somente no final dos anos 90 que a região começou a passar uma imagem menos assustadora para os novos inquilinos, através de ações do município e do governo estadual para a revitalização da região, revalorizando as casas que estavam nas imediações do acidente. Em questão de poucos anos, o valor das casas da região central já era entre 2 a 3 vezes maior do que na época do acidente. No início de 2006, a Prefeitura de Goiânia resolveu revitalizar o antigo mercado popular, sendo reinaugurado em novembro de 2006 com a edição 2007
2007 da Casa Cor Goiás, com a presença de autoridades municipais e estaduais. Em fevereiro de 2007, o Mercado Popular passou a ser um ponto turístico da cidade, por possuir uma feira gastronômica todas as sextas-feiras à noite, sendo acompanhada de música ao vivo. Aos poucos, a região atingida pelo acidente vem sendo valorizada, aumentando o interesse de grandes empreiteiras construírem prédios de luxo onde antes eram apenas casebres abandonados. Punições aos culpados e assistência às vítimas. No ano de 1996, a justiça julgou e condenou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, 3 sócios e funcionários do antigo Instituto Goiano de Radioterapia a 3 anos e 2 meses de prisão, pena que foi substituída por prestação de serviço. Atualmente, as vítimas reclamam da omissão do governo para assistência tanto médica como de medicamento. Para tentar resolver a situação, eles fundaram a Associação de Vítimas Contaminadas por Césio-137 e lutam contra o preconceito que ainda existe. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que foi o acidente com o Césio-137 e o porquê dele ser considerado o maior acidente radioativo no Brasil e também no mundo ocorrido fora das usinas nucleares. Infelizmente, essa é uma história muito triste que aconteceu aqui no nosso país e a mídia brasileira não notifica muito isso para nós. Bem, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ative o sininho das notificações e me siga nas redes sociais, que estão tanto aqui como nos links da descrição. E antes de ir embora, eu vou convidar vocês a assistirem 2 vídeos do meu canal. Os vídeos estão aparecendo aqui e caso você não tenha se inscrito no canal, se inscreva aqui em cima, demorou? É isso, muito obrigado por mais um vídeo, até a próxima e é nóis. Fui!